Tem um cantor espanhol que eu gosto muito, chamado Marcos Vidal. É espanhol, é cristão, e ele tem uma letra de música que eu gostaria muito de compartilhar com você, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Ele começa cantando assim: antes nos chamávamos nazarenos, depois cristãos. Hoje já não se sabe mais como nos chamar, somos tantos. Antes, mesmo de nos olhar, diziam como eles se amam. Hoje, ao nos contemplar, dizem como se separam. Como o inimigo tem conseguido ganhar tanto terreno. Temos construído muralhas e esquecido do principal. Não há cristianismo verdadeiro atrás de uma máscara. Se não refletirmos Jesus, perdemos nossa meta. E ele continua: aquele que serve aos demais é o maior. E o Sermão do Monte ainda está em vigor. Ainda existe um bom exemplo de humildade de coração. E que não há vida e não há igreja se não há perdão. Antes tínhamos tudo em comum e orávamos na noite. Hoje competimos para ver quem tem melhor casa e melhor carro. Antes morríamos abraçados na arena do circo romano. Hoje discutimos se para orar e adorar temos que levantar ou não as mãos. Uns creem em profecias e outros não. Uns pregam a fé e outros o amor. Um fala em línguas e outros duvidam da virtude. E o mundo morre sem ver a luz de Jesus. Tomara que o Mestre nos diga o mesmo que disse para a filha de Jairo: ela só dorme, não está morta. Forte, né? Isso fala sobre nós, a igreja. E esse é o tema de hoje, a igreja nos dias de hoje. E eu sei que nós temos aqui convidados com competência, né? Pastores, professores, cientistas, que pode discutir o assunto, mas talvez, eu não sei se eu começo bem por aí, talvez a gente deveria falar de como era a igreja primitiva, para depois falar sobre a igreja dos dias de hoje. O que vocês acham, convidados? Tranquilo, até é bom você poder dar um respaldo como a igreja ela atuava, o que ela agia dentro de um princípio de ensinamento de Jesus Cristo. Porque os discípulos, na verdade, eles tiveram um professor excelente, que deu a ideia de como executar. Então ele ensinou naquele princípio como o amor, a essência desse amor, como que era alcançar o próximo, como que era estender a mão, diferente do que muita gente, a gente vê igrejas hoje atuando. Ou seja, vale mais a lã do que a própria vida da pessoa. E Jesus mostrou que, ao contrário, o que vale é a vida da pessoa, a salvação, a libertação, a restauração, o avivamento da pessoa, e não propriamente a lã, porque aquilo ali vai ser um efeito da libertação e da cura da pessoa. Então a gente vê que no princípio a igreja ela crescia de uma maneira extraordinária. Você pega Pedro, depois da descida do Espírito Santo, ele vem dando um ensinamento da palavra que num momento alcança 3.000 almas, e que liberta e cura e as pessoas com sede daquilo. E de repente, num outro sermão, quase 5.000 almas, uma coisa inédita. Você vê que realmente a palavra tinha um efeito, um impacto muito forte na vida da pessoa. Então você vê que eles queriam isso. E quando a gente depara com isso, você vê Pedro no capítulo 3, ele pega os doutores da lei, que eram os escribas, e ele começa a dialogar com eles, e eles ficam assim perplexos, porque Pedro falava com eles, fala, quem que é esse indouto, um iletrado? Não porque ele era analfabeto, mas é que ele não passou, talvez hoje, por um curso de teologia, gastou um tempo ali. Como que ele conhece profundamente dessa lei? Né? Porque ele estava realmente envolvido e preocupado e zelando com fidelidade com a palavra de Deus. Né? Aí você vê que a igreja ela crescia de uma maneira extraordinária. Não era um crescimento camuflado, inchando, né? Mas era um crescimento honesto e sincero, porque as pessoas elas se entregavam por amor da palavra e por amor a Cristo. Né? Pastor Márcio, desculpa, Sandro, você ia falar. Não, eu ia, já que você falou da divergência ser boa, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco de... levar em consideração uma coisa que é importante com relação à questão da própria igreja primitiva. Nós tendemos a fazer
uma certa idealização da unidade, da uniformidade da igreja primitiva. Tirando esse momento inicial, no qual nós temos o próprio Cristo e depois nós temos os apóstolos ainda vivos e tendo uma certa capacidade de aglutinação, a igreja, o que a gente chama de igreja primitiva, o primeiro, segundo século, antes do processo de constantinização da igreja, ela já é uma igreja muito plural. Quer dizer, essa ideia de que nós somos plurais não é uma coisa que nós inventamos agora ou recentemente. A igreja já nasceu plural. O professor de teologia pode dizer melhor do que eu, mas a gente tem uma série de movimentos na igreja primitiva que são diferentes. Não há uma uniformidade. Você tem maneiras diferentes, você tem abordagens diferentes, você tem movimentos diferentes. Inclusive os historiadores que trabalham com isso do ponto de vista, vamos dizer assim, historiográfico e tal, eles tendem a não falar mais em cristianismo, mas em cristianismos. Né? Você tem diferentes abordagens, diferentes. Agora, havia, é claro, uma linha comum, né? Mas isso sempre foi problemático e a tentativa de homogeneizar acabou sempre, né, custando muito caro para a própria igreja. Mas só queria enfatizar isso, assim, a ideia de que somos plurais, ela não é o problema em si. Eu diria que essa é uma das virtudes do cristianismo e do protestantismo depois do século XVI. Acho que isso é uma coisa importante. Bom a gente ponderar sobre isso também. Pastor Márcio, ia falar? Bom, eu estou lendo aqui o Atos dos Apóstolos, acho que eu vou ler por inteiro. Por favor. Então, no capítulo 4, 32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Primeiro capítulo, né, da igreja, que nasce no Pentecostes. Pronto. Mas houve já depois a desintegração. Transportando para o hoje, na verdade, nós temos várias fisionomias de igrejas hoje, de comunidades, não é? E com essa divergência, nós estamos então enfrentando uma problemática realmente seríssima hoje. É a questão do nome. Então, em alguns lugares, se você chega e diz que é pastor, já está complicando. Já está complicando e muito. Outro dia, né, a questão de certificado disso e daquilo, né, você coloca lá que o nome é pastor. Em determinadas empresas hoje já não estão aceitando como profissão. Então aí complicou demasiadamente, porque em vez de estarem juntos e vivendo nessa comunidade, no mínimo, algumas igrejas, entre aspas, algumas igrejas hoje estão acentuando de tal maneira o lucro e o bem-estar físico simplesmente, o bem-estar material, que estão prejudicando justamente o nome da única igreja de Cristo. E é bom dizer, só existe uma igreja de Cristo. Não existe essa é a crucial diferença. Claro que nós vamos falar mais durante o programa sobre a igreja atual em relação à igreja. Mas você acha que a crucial diferença da igreja atual com a primitiva é exatamente isso? Outros interesses? Por exemplo, você acabou de ler aí que eles tinham tudo em comum, né? O bem de todos era o que interessava, não era a sua própria vontade. Essa é a crucial diferença hoje que você vê? Aconteceu isso na Argentina com Juan Carlos Ortiz, o livro Discípulo, né? Porque a comunidade lá começou a se reunir em Buenos Aires. Qualquer momento, né, eles se reuniam no apartamento ou na casa e mais isso e mais aquilo. Um grupo aqui em Belo Horizonte tentou fazer isso na década de 80, salvo engano. Então começaram a viver em conjunto. Mais ou menos como a comunidade Betânia que nasceu aqui em Venda Nova, né? Que tem essa editora, né? É mais ou menos aquilo. Só que era justamente assim, próximos ao centro da cidade. O que aconteceu? Começa a questão do transporte dos filhos para a escola. Começa aquela preocupação com as filhas e os filhos adolescentes que estão querendo ir a festas, mais isso e mais aquilo. Pronto. Infelizmente, não saiu do papel, vamos dizer. A tentativa foi maravilhosa, mas não se conseguiu fazer isso. Mas a gente sabe que existem grupos cristãos autênticos que estão trabalhando realmente no estilo dessa comunidade primitiva. Mas sabendo que em qualquer grupo humano haverá divisão. Ciúmes, às vezes, invejas, mais isso, e assim por diante, divergências de toda a natureza.